crianças, que bom encontrar com vocês aqui novamente para a gente poder ter a nossa aula de história, tá certo? Então vamos lá, pegue o livro de vocês e vamos abrir na página 146, onde nós iremos falar no capítulo 3 a respeito da expansão do comércio e das rotas, né? As rotas que foram aí criadas para suprir esse comércio na Europa, tá bom? Então nós vamos aí começar a falar sobre esse comércio marítimo, né? Essa expansão do comércio. Já havíamos falado antes, né? Como é que era feito a comercialização, como é que era feito o valor do produto, e agora nós vamos falar sobre essas novas rotas de comércio que vão surgindo aí no século XV, tá bom? Aí já na era moderna, né? No período do renascimento cultural, quando a ciência ela evolui bastante, a arte ela é valorizada e a filosofia também ganha aí um impulso muito forte, especialmente nas cidades italianas e depois se espalhando por toda a Europa. Vai ser um momento de muita inovação e isso vai afetar diretamente aí nas grandes navegações realizadas pelos portugueses e depois pelos espanhóis, tá bom? Então nós temos aí 1498, um período aí onde o comércio marítimo, né, entre a Europa e a Ásia acontecia de maneira muito intensa, era muito forte. Todo mundo na Europa já sabia que a Ásia era um lugar muito rico em produtos, né? Eles dizem aqui que os mercadores traziam da Ásia tecidos de seda, tapeçaria, pedras preciosas, porcelanas e as tão conhecidas e tão desejadas especiarias, né? Grave esse nome, especiarias, que são produtos especiais, produtos que eram muito cobiçados, muito desejados, porque eram produtos que davam gosto aos alimentos, que conservavam os alimentos, produtos que produziam, que deles se extraía matéria-prima para outros produtos, né? Como, por exemplo, os cosméticos, tá certo? Então, havia muito essa relação aí entre a Europa e a Ásia, né? E a Ásia é um continente enorme, um continente muito grande, só que as regiões que tinham esses produtos, os europeus chamavam de Índia, né? Só que correspondia aos territórios que nós conhecemos hoje como Japão, como a China, como a Índia e como a Indonésia. Só que tudo isso para os europeus naquela época eles chamavam de Índias, né? E aí as especiarias, que eram os produtos tão cobiçados, tão desejados, né? Porque eram produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre, pimenta, né? Produtos que hoje pra gente são produtos fáceis de encontrar, porque se produz, né, ali no quintal de uma casa, né? Mas naquela época não havia ainda essa técnica de produção, mas se encontrava em terras distantes, que eram nas Índias, na Ásia, né? Então os europeus desejavam muito esses produtos, eram produtos difíceis de encontrar e produtos altamente importantes para o alimento, né? Para fazerem aí a fabricação de remédios, de perfumes, né? Então era muito comum que esses produtos fossem caros, né? Fossem muito especiais, por isso eles eram chamados de especiarias, tá bom? Se eu perguntar para vocês qual eram as especiarias, vocês vão dizer lá que são os produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre, a pimenta, né? Produtos difíceis de encontrar, por isso eram caros e eram chamados de produtos especiais, as especiarias, tá bom? E nesse trajeto deles, era um trajeto muito difícil, né? Os europeus se deslocar até a Ásia. Antes era possível fazer isso a partir da travessia, né, da Ásia para a Europa ali por terra, passando por Constantinopla, ainda quando existia o Império Bizantino, né? Mas com a queda desse império e a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos,
fechou essa rota, né? Os árabes invadiram a região ali que fazia ponte com a Europa e aí acabou ficando mais difícil o acesso dos europeus. Para isso eles precisavam viajar pelo Mar Mediterrâneo ou agora buscando uma outra alternativa, tá certo? Só que não foi fácil eles encontrarem essa alternativa, tá bom? Esse comércio de especiarias era um comércio caríssimo, né? Rendia muito dinheiro, né? Muitos valores, era um comércio que dava muito lucro, né? E era controlado pelos árabes, tá bom? Observe aí, foi uma região que ficou dominada pelos árabes, então o próprio Mar Mediterrâneo, né, tinha um domínio dos árabes porque eles estavam ali na Europa, ali na Itália, né? Controlavam as cidades de Gênova e Veneza. Então essa região do Mar Mediterrâneo, que fica ali bem no meio entre a África e a Europa, o Mar Mediterrâneo acabou sendo fechado porque os árabes controlavam essa região dali da Itália, né? Então as rotas pelo Mar Mediterrâneo tiveram que ser fechadas e os europeus não tiveram acesso a ela. Senão poderia provocar, né, uma briga, uma guerra, algo do tipo, tá bom? Então, os europeus, especialmente os portugueses, foram aqueles que acabaram desenvolvendo meios para ter que viajar e chegar até a Índia por outro lugar, tá bom? E nós vamos agora falar de algo muito importante, que é as chamadas grandes navegações, porque foi uma inovação muito grande, né? Essas navegações foi uma transformação na história, porque foi a partir das grandes navegações que, consequentemente, chegaram na América, chegaram no Brasil, né? Só que antes nós temos que entender que a intenção dessas navegações era chegar onde? Nas Índias, né? Então as Índias, que era a Ásia, né? Esses países da Ásia, e os portugueses, eles tinham todas as condições para serem os primeiros a fazerem isso, né? Foi o primeiro país a ser unificado politicamente, se organizaram, né? Colocaram uma dinastia, uma família, estabeleceram ali um trono, por isso eles estavam organizados, né? Um poder centralizado, um poder organizado. Eles, diferente de outros povos da Europa, eles estavam num momento de paz, não estavam envolvidos em guerra com ninguém. Estavam prosperando financeiramente, né? Então, quando a gente tem dinheiro, né, a gente tem condições de financiar, de pagar a construção dos barcos, que vai ser também uma grande inovação, as caravelas, né? As caravelas será uma grande inovação naquele período, e entre outros objetos que vão surgir aí com o impulso do Renascimento, né? O impulso da ciência causada pelo Renascimento. Então, muitas descobertas, né, que a gente vai ver mais na frente, alguns objetos serão criados para conduzir esses povos nessas viagens marítimas, tá certo? E existia muito medo também de muitas coisas, porque o mar era desconhecido. Hoje não, hoje a gente viaja de navio, de uma localidade para outra, de um continente para o outro, mas naquela época, né, século XV, século XVI, era tudo muito misterioso, não se conhecia, não se viajava no mar aberto, né? Então, tudo eles tinham medo, eles não conheciam, então, durante muito tempo os homens não atravessavam os oceanos por causa desse medo, tá bom? E aí, os portugueses desenvolveram, né, todas as técnicas possíveis para viajar e conseguir contornar a África. Olha só, né? E as primeiras expedições, que foram de 1487, 1488, né, por Bartolomeu Dias, ele conseguiu chegar lá na ponta da África, lá embaixo, né, no sul da África, que é a chamada Cabo da Boa Esperança, né, que foi a primeira, na verdade, não foi a primeira parada de Portugal, porque eles foram contornando toda a África e foram criando pontos, né, portos de chegada, de espera. Mas chegar lá no sul da África foi um grande acontecimento. Anos depois, foi que Vasco da Gama conseguiu chegar, né, em Calicut, ali na Índia, que era exatamente o lugar desejado. Olha só quanto tempo, gente, né? 4 anos, muito tempo, 4 anos ou mais, para se chegar
a Índia, né? E conhecer esse lugar. Depois que eles conheceram o local de viagem, o trajeto da viagem, ficou mais fácil deles irem e voltarem com esses produtos, né? Os produtos especiais, as especiarias, os tapetes, né? A seda, os tecidos de seda. Esses produtos eram muito importantes, então eles queriam, né, pegar ali na Índia esses produtos. Então esse comércio ficou mais fácil a partir do momento que eles conheceram aí o trajeto. E lembrando, eles tiveram que viajar contornando a África, sem ir para longe, né, se afastar da costa. Eles não podiam ir se afastar da terra e ir para o meio do mar, porque eles tinham medo, né? Tinha muita coisa que eles não conheciam naquela época, eles não sabiam onde eles podiam parar, se as ondas podiam carregar eles para longe, né? Se eles iam morrer num abismo, num buraco negro, né? Que eram muitas coisas que eles imaginavam. Então eles tinham medo, eles temiam. Então eles tiveram que viajar mesmo contornando ali as terras da África até chegar na Índia, né? Que era do outro lado, tá bom? Então vocês vão ver aí na página 147 um mapa dentro da atividade. Na atividade vocês vão responder logo a primeira questão que pergunta o que são as especiarias. Aqueles produtos que eu falei para vocês, né? Para que eles serviam, né? Tá lá, né? Os produtos tinham uma utilidade muito importante. Até hoje, né? Nós vivemos do gosto desses alimentos. A gente não gosta de comer uma comida que não tenha sal, que não tenha gosto, que não tenha pimenta, que não tenha um tempero, né? Então por isso que naquela época que era mais difícil acesso a esses produtos, por isso que esses produtos eram muito caros e especiais, tá bom? Na segunda questão, vocês vão observar aí o mapa que eu falei para vocês, onde vocês vão ter aí o contorno da África, a viagem que saía, especialmente das cidades italianas, né, de Gênova e Veneza, e passava por Lisboa, olha só, e depois contornava todo a África. Vocês vão ver lá embaixo o Cabo da Esperança, onde foi a parada de Bartolomeu Dias. E vocês vão ver Calicut, lá no finalzinho, que já é na Ásia, né, nas regiões da Índia. Calicut é a região onde tinha o comércio, né, dessas especiarias, né, que Vasco da Gama acabou chegando lá. Tá bom? Observe o mapa e aí você vai dizer de onde tudo começava, quais eram as primeiras cidades, tá lá no mapa, tá bom? Na terceira questão, vocês vão dizer assim, por que alguns europeus se empenharam em encontrar uma nova rota marítima até as Índias? Né? Porque o Mediterrâneo estava controlado por outros povos. Você vai encontrar isso no texto e vai responder direitinho pra gente, tá? Na página 148, a gente continua falando de como que se deu essas viagens, como que essas viagens aconteceram de fato, né? Tiveram muitas mudanças, muitas inovações aí nas navegações, né? Os povos eles não conheciam o mar, não conheciam as dificuldades que era viajar no mar, enfrentar tempestades, ventanias, né? Eles achavam que existiam monstros marinhos, existiam muitos mitos, né? Muitas historinhas que eram contadas de que o mar era cheio de monstros e eles poderiam ser engolidos por esses monstros. Ou então que eles iriam cair num grande abismo, porque na linha do horizonte, né, eles achavam que não existia mais nada para frente, apenas um abismo, né? Que a Terra é plana, né? Para eles era o que eles achavam. E para isso, para a viagem deles, eles tiveram que, né, inovar, criar embarcações que tinham bastante condições de serem rápidas, né? Então eles criaram a caravela, vocês têm até o desenho da caravela bem embaixo na página 148, uma embarcação grande, com muitas velas, né? Que são as velas que são ser conduzidas pelo vento, né? E nós temos aí os instrumentos que foram criados nesse período e aperfeiçoados, na verdade, para essas viagens, né? O astrolábio, a bússola, o quadrante e as cartas marítimas, né? Que eram os mapas, tá certo? Então eles acabavam aí criando esses objetos que conduzia eles, né? Direcionava norte-sul, leste-oeste, né? Que também dizia para eles, né? Quando que
que o vento ia soprar, para que direção. Então tudo isso servia para conduzir até onde eles iriam nessa viagem, tá bom? Na página 149 vocês vão observar a continuação da atividade com mais algumas perguntinhas. A gente vai ter uma imagem aí, ó. Observe a imagem a seguir, responda as questões. E aí a gente vai ver aí como são os animais da imagem. São pequenos, são grandes, né? Seriam eles reais ou imaginários? Vocês acham que existem esses monstros que estão aí? Na letra B, quais as dificuldades que os navegadores enfrentaram para conhecer novas rotas marítimas? Né? Ou seja, qual a dificuldade? Vocês vão ver aí no texto que era necessário ter uma quantidade de alimentos, né, que durasse todo o trajeto. Uma viagem que duraria 1 ano, meses, eles tinham que ter alimento, né? Nas caravelas não tinha condições de higiene, né? Não era muito boa as condições de higiene, eles acabavam adoecendo, né? As tempestades podiam danificar as embarcações, então tudo isso eram dificuldades que eles encontravam, tá bom? Leia o texto bem direitinho e responda essa atividade, tá? Na página 150 e 151, você pode ler aí, fazer uma breve leitura sobre o que tinha na caravela, né? Como que era a vida desses homens nas caravelas. Então faça a leitura direitinho desse texto, observe, né, como era a alimentação, o dia a dia, se eles ficavam parados, se eles trabalhavam, se eles faziam alguma atividade. Os compartimentos da caravela, observe como as caravelas eram grandes, tá bom? Como elas funcionavam, como eles se alimentavam, né? Faziam suas atividades rotineiras nessas viagens, tá bom? Então é isso, hoje a gente fica por aqui e na próxima aula a gente continua fazendo a correção das atividades que eu já passei, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.